Se investir em BDRs é bom, imagina BDRs que pagam bons dividendos. E quais as grandes empresas do mundo que pagam bons dividendos e tem BDRs na B3, você sabe? Então, fique atento ao Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Dividendos é uma das palavras que o investidor mais gosta. Agora, já pensou receber dividendos de empresas como Coca-Cola, JP Morgan, Johnson & Johnson? Johnson & Johnson, Doni! Yes. Sim, temos hoje uma lista de BDRs que pagam bons dividendos. Tema interessante, hein? Amiguinhos e amiguinhas, não saiam daí, se preparem, porque hoje tem, Doni. Pois é, muito se pergunta se os BDRs ou recibos de ações pagam dividendos para o investidor aqui no Brasil. E a resposta é sim, pagam. Porém, não são todas as empresas que têm a cultura. Nos Estados Unidos, a distribuição de dividendos não é necessariamente uma regra, como costuma ser para empresas brasileiras listadas na Bolsa. Na prática, o recebimento de dividendos nos BDRs depende somente da empresa lá nos Estados Unidos. Se a empresa americana ou europeia ou de qualquer país que você queira tiver uma política de dividendos, nós, pequenos investidores brasileiros, brazucas, poderemos sim receber esses dividendos diretamente ou diretamão, se existir essa palavra, na conta da corretora de valores. Mas é preciso ficar atento, porque a tributação muda e muito. Aqui no Brasil, por exemplo, não pagamos, pelo menos por hora, imposto de renda sobre os dividendos, o que não acontece no continente americano. E para sanar todas as dúvidas com relação a esses dividendos de BDRs, nós fizemos um resumão com perguntas e respostas para vocês ficarem craques no assunto. É o quadro Na Lata. Primeira pergunta, Sammy Boy. Diga-me. Se eu comprar um BDR e a empresa pagar dividendos, este dinheiro cai na minha conta? Sim, acontece exatamente da mesma forma que recebemos os dividendos de ações brasileiras. Então, direto na conta. Segunda pergunta, no Brasil Sim. não tem imposto sobre os dividendos e nos BDRs? Essa é a diferença entre os dividendos de ações listadas no Brasil e no exterior. No caso dos BDRs, os dividendos serão tributados no país em que os papéis estão lastreados. Por exemplo, se o investidor adquire um BDR da Apple e a empresa paga dividendos, este valor será tributado de acordo com a lei americana e não é pouco, ou seja, 30% será retido para os cofres do governo americano, ou seja, os dividendos serão tributados direto na fonte. Além disso, Doni, os custodiantes, que são grandes bancos, retêm entre 3% a 5% dos dividendos distribuídos nos BDRs. Na prática, o investidor brasileiro recebe 65% dos rendimentos. É uma bela mordida. Terceira pergunta, e o leão também morde sua fatia em terras brasileiras? O nosso leão também, ele é insaciável, então sim, o leão pega a sua parte e essa parte varia de acordo com aquela tabela progressiva da Receita Federal. Se o rendimento dos dividendos for maior que R$ 1.903,98 ao mês, daí sim o investidor vai precisar recolher a alíquota que corresponde ao rendimento que ele teve. E essa alíquota deve ser paga com a forma do carnê leão. Muito bem, e agora vamos saber quais são as empresas gringas que vêm pagando bons dividendos nos últimos 12 meses. Nessa lista, filtramos os papéis que possuem liquidez diária acima de R$ 500 mil e que pagam dividendos anuais acima de 3,5%. Que é compatível com a taxa básica de juros do Brasil atualmente. A maior pagadora de dividendos nesse ranking foi a Texas Instruments. É uma empresa estadunidense listada na Nasdaq. Ela desenvolve e fabrica semicondutores para fabricantes de eletrônicos, smartphones, tablets e outros dispositivos portáteis, além da comunicação sem fio. Cerca de 50% de todos os celulares do mundo possuem chips da Texas. E você sabe que na época quase todo mundo usava HP quando eu estava na faculdade. Aquela HP tinha 12C, tinha 17, sei lá. A Texas tinha uma calculadora concorrente que eu não sei se ainda existe ou não, que fim levou. Atualmente, o seu BDR, que é negociado com o ticker Texa34, está na casa dos R$ 65. Nos últimos 12 meses, os recibos tiveram uma valorização de 55%.
A liquidez média diária é acima de R$1 milhão e os dividendos são pagos a cada 3 meses. A companhia texana pagou nos últimos 12 meses 9,85% em dividendos. Já a segunda maior pagadora de dividendos nesse ranking é a multinacional de petróleo e gás ExxonMobil, negociada aqui no Brasil com o código EXXO, EXO34. Ela entregou aos seus acionistas, nos últimos 12 meses, um dividend yield de quase 5%. As operações da empresa incluem exploração e produção de petróleo e gás, geração de energia elétrica e extração de carvão e minerais. A ExxonMobil também fabrica e comercializa combustíveis, lubrificantes e produtos químicos, além de possuir estações de combustível, oleodutos e uma das maiores frotas de navios-tanque do mundo. Ela é gigante mesmo. Além disso, a corporação está entre as empresas com maior valor de mercado do planeta. Mas em 2020, registrou um prejuízo de 22 bilhões de dólares, o que fez a companhia enxugar os custos e futuros investimentos em novos projetos. O plano da empresa agora é economizar em média 6 bilhões de dólares anuais até 2023. Então vale ficar de olho para saber se isso não vai trazer uma redução de proventos aos acionistas. Os seus BDRs são negociados na casa dos R$ 79,80 mais ou menos. Já as outras 3 empresas que rentabilizaram entre 4% e 3,5% de dividendos no ano aos seus acionistas são de segmentos distintos, com exceção da Chevron, que também é do setor de petróleo. A Costco é uma varejista americana que retornou aos seus acionistas 4,09% em dividendos, e a Viacom CBS é um conglomerado multinacional de comunicação com TVs, rádios e canais espalhados pelos Estados Unidos. A empresa retornou 3,66% em dividendos nos últimos 12 meses. Já a Chevron, uma companhia que é considerada uma das maiores petrolíferas do mundo, também chamada de Chevron, né? Vem na 5ª posição do nosso ranking. Ela distribuiu aos seus acionistas 3,5% de rendimento nos últimos 12 meses. Porém, tem nas costas uma conta pesada referente aos desastres ambientais que ela causou com a extração de petróleo. É acusada na justiça pelo desmatamento de uma área considerável na Amazônia Equatoriana, além do derramamento de mais de 650 mil barris tóxicos em matas e rios. Em novembro de 2011, a empresa foi responsável pelo vazamento de óleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Durante suas atividades de perfuração, nesse caso, de forma lamentável, uma mancha de óleo cobriu ao menos 18 quilômetros de extensão. Aqui no Brasil, ela tem negócios com a marca Texaco. Mas nós trouxemos também 3 big empresas que também pagam dividendos, porém menores que a nossa taxa Selic. É o caso da farmacêutica Pfizer, do banco JP Morgan e da Coca-Cola. É lógico que elas dispensam a apresentação. Essas companhias tiveram rendimentos ali de 2,2% a 2,7% aos seus acionistas nos últimos 12 meses. São empresas de peso e que, apesar de pagarem dividendos mais baixos, tem o outro lado dos ganhos, a valorização das cotas. Exato. Só os BDRs do JP Morgan foram dos R$50 para os R$87 nos últimos 12 meses. Para quem não sabe, é um dos maiores bancos do mundo, presente em mais ou cerca de 100 países. E aqui vai uma dica caso você queira descobrir outras empresas gringas que pagam dividendos. É só buscar no Google por S&P 500 Dividends Aristocrats, que traduzindo em português significa aristocratas dos dividendos. O termo é usado para classificar empresas que pagam dividendos de forma consistente aos acionistas. E uma das regras para fazer parte dessa classificação é a companhia ter um histórico de aumentar o valor dos seus dividendos por pelo menos 25 anos. Existe também a Dividend Kings, que são empresas que distribuem dividendos de forma crescente há pelo menos 50 anos. Como o próprio nome sugere, são os reis dos dividendos, mas como nós focamos em trazer companhias que paguem dividendos acima ou próximo da Selic, não consideramos, por exemplo, McDonald's, Johnson & Johnson, que estão pagando bem menos, mas são empresas de peso para se considerarem quem tem esse foco de dividendos. E é uma justificativa compreensível, porque se a empresa não distribui dividendos, não quer dizer necessariamente que ela é ruim para sua carteira, ela pode estar querendo reinvestir os lucros. Sim, muitas empresas, inclusive dessas Big Techs, ficaram muitos anos sem lucro, sem dividendos, e quando começar reinvestindo loucamente. Lembrando que você teve lucro, quando tem lucro, a empresa decide 2 caminhos. Ou ela distribui dividendos, ou ela potencializa o crescimento reinvestindo. Teoricamente, o que diz a teoria de finanças é:
Quando você tem uma boa chance de retorno do seu reinvestimento, faça isso e não distribua, porque assim você aumenta mais o valor de mercado e é melhor para o seu acionista. Afinal, se eu consigo fazer com dinheiro mais do que o acionista, é melhor eu ficar com esse dinheiro e reinvestir. Em tese, são correntes assim similares. Não é fato que a empresa que distribui dividendos é melhor que a outra. E tem outra também. Se eu quero dividendos, mas a empresa não distribui, você pode transformar o crescimento da empresa em dividendos. Então, por exemplo, você reinvestiu, vamos supor que você tinha 100 e aí você teve 1 de lucro. E o cara pode me dar 1 de lucro. Agora, se a empresa reinvestir, mesmo a uma taxa que não faça ela subir, ela vai ficar com 101. 101. E se eu quiser transformar esse 101 em dividendos? Aí eu vendo essa partezinha. No caso brasileiro, você tem um problema, porque ao vender essa partezinha, você paga imposto, e se eu recebesse, não. Então, existe uma questão fiscal. E além disso, nem sempre as empresas que pagam dividendos estão em um bom momento ou são super lucrativas. Então, sempre é bom pesar todas essas questões na balança na hora de fazer esta análise, mas tá aí, você tem agora alguns nomes de companhias e alguns BDRs que pagam bons dividendos, pelo menos olhando o histórico recente. Vamos para o Giro de Notícias. E a JBS dos Estados Unidos foi alvo de um ataque hacker. Segundo a companhia, os ataques afetaram alguns de seus servidores que controlam os sistemas tanto dos Estados Unidos quanto da Austrália. A unidade brasileira JBS na Austrália também foi atingida. Segundo informações da JBS americana, a solução para o problema pode levar tempo, o que pode atrasar certas transações com clientes e fornecedores. A empresa não sabe afirmar se os dados podem ter sido utilizados de maneira indevida. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou que o Brasil será a sede da Copa América 2021. Segundo a entidade, os locais das partidas e o calendário completo do torneio serão divulgados em breve. A ideia é colocar um grupo para jogar em Manaus e Brasília, o outro nos 2 estádios do Nordeste. O Campeonato Brasileiro não será interrompido. Ações, títulos privados e fundos ganharam participação no portfólio dos investidores em 2020, enquanto a caderneta de poupança perdeu espaço pela primeira vez em 4 anos. É o que aponta o levantamento da Ambima, que indica que os produtos financeiros foram o principal destino do dinheiro economizado no ano passado, com ganho de participação nas classes A e B e estabilidade na classe C. Muito bem, notícias giradas, é hora de dizer tchau. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora neste vídeo. Deixa aí, já que tá até aqui, seu like, se inscreve no canal. Abraço, valeu!